Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus. Eu queria chamar as crianças aqui na frente, animadas. Amém. Tem algumas crianças aqui, né, gente? Esses já são os presentes que nós temos dentro da nossa igreja e serão o futuro também da energia que essa igreja vai ter. E hoje são a nossa pilha. Glória a Deus. Estendam as mãos aqui, vamos orar por essas crianças. Senhor, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, derramando sobre a vida de cada um, ó Deus, a tua unção. Que essa unção, Senhor, não seja de hoje, não seja para hoje, Senhor, mas que ela seja para a vida dessas crianças até quando elas forem grandes, ó Deus, e forem avós, Senhor. Que o Senhor estenda, Senhor, ó Deus, a tua mão sobre a vida de cada um, porque aqui nós vemos, ó Deus, evangelistas, mestres, apóstolos, pastores, Senhor, em tuas mãos. Nós vemos aqui diante de ti, Senhor, homens e mulheres que edificarão esse mundo, Senhor. Então, que o Senhor esteja, Deus, edificando a vida de cada uma dessas crianças. Abençoe, Deus, aqueles que irão passar hoje a mensagem, passar aquilo, Senhor, que vem do teu trono para a vida dessas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Tchau. Pessoal, esse final de semana nós tivemos aqui na nossa igreja um congresso dos homens posicionados. Quem estavam aqui? Glória a Deus. Alguns não, mas a maioria sim. Que bom, foi uma bênção. Tivemos 6 ministrações que impactaram realmente a nossa vida, que trouxeram para nós algumas realidades que talvez algumas pessoas ainda não tiveram contato e que foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus porque foi um momento especial para quem esteve aqui. Eu creio também que aqueles que não puderam vir, talvez da próxima vez a gente vai estar mais fortalecido para poder estar aqui conosco, tá bom? E foi muito, muito, muito bênção. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem ou projetassem aqui o João 8,12, onde diz, de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. E Jesus responde: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, e eu julgo ninguém. E eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Glória a Deus. Nós falamos de posicionamento esse final de semana, e Jesus ele se posiciona claramente aqui, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. E eu queria iniciar hoje esse culto pensando a respeito disso. Nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós estamos com a identidade como Jesus tinha, uma certeza absoluta de quem Ele era, de se posicionar e dizer: não, pode vir, vocês podem me afrontar, mas eu sei quem eu sou. E eu queria um momento de reflexão, e nós tivéssemos uma oração, porque nós estamos hoje aqui para glorificar, louvar, adorar o nosso Jesus Cristo, que é um homem que se posicionou, é um homem que se colocou na frente, é um homem que disse: eu sei de onde eu vim. E eu quero que nós possamos refletir, orar nesse momento, nos consagrarmos para esse momento, para que nós tenhamos um louvor de adoração, que tenhamos uma noite de alegria, de felicidade para o nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja impactando os nossos corações, ó Deus. Ó Deus, que hoje seja um dia, Senhor, do despertar da Tua presença sobre a nossa vida também, Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, nos colocando
e dando a nós, ó Deus, o entendimento da nossa identidade, de quem somos, para onde vamos, ó Deus, e quem nós somos hoje em Ti, Senhor, e por isso nós estamos hoje aqui, ó Deus, agradecendo pela Tua presença em nossas vidas, agradecendo pela paz que o Senhor tem nos entregado, Senhor, agradecendo, ó Deus, pelo viver, ó Deus, no Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, retire da nossa mente qualquer preocupação, do nosso coração, qualquer coisa que tenha nos angustiado, Deus, para que nós estejamos com a mente livre, Senhor, para poder honrar, louvar e glorificar o Seu nome, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, Deus, impactando nós nessa noite e transformando, Senhor, daqui até o final desse culto, Senhor, para que a gente possa tomar decisões, ó Deus, decisões corretas e decisões permanentes em nome do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, entregamos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, e tudo o que acontecer hoje, nesta noite, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia, convido você a adorar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos juntos adorar o nosso Rei Jesus, amém? Mais uma vez, só para Te adorar. Só pra Te Pode aplaudir ao nosso Senhor Jesus. É por isso que estamos aqui, para adorar o nosso Rei Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor.
nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso louvor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus.
e só Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Nós passamos agora em um momento que nós precisamos honrar a Deus. Nós temos como uma obrigação dentro do cristianismo, que era honrar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. E esse momento é um momento muito especial, porque é uma oportunidade de você demonstrar ao nosso Senhor o quanto você não necessita e não está com o coração envolvido com o dinheiro. É o momento de você declarar no mundo espiritual que você consegue abrir mão de uma parte daquilo que Deus tem confiado a você. Muitas pessoas não têm feito isso. E muitas pessoas, a Bíblia diz que quem não tem feito isso é como se roubasse a Deus. Porque Ele tem confiado tudo sobre a sua vida. E Ele pede que você tenha um coração aberto para poder entregar pelo menos 10% disso. Se o seu coração, ele está onde está seu tesouro, está seu coração, e o seu coração está ligado ao dinheiro, então Deus está pedindo 10% do seu coração, já que ele é 100% dinheiro. Então que entregue um pouco disso, para que Deus possa quebrar esse ambiente fechado de 100% de dinheiro, para que Ele possa entrar nesses 10% sobre a sua vida. Entregue então 10% do seu coração, se está tão alinhado ao dinheiro assim. Observem que na palavra, onde fala em Timóteo 6:17, diz: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas que Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de se tornarem posse da verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? Os céus. Aqui está dizendo: livre-se do seu coração que está preso com essas coisas do mundo. Entregue aquilo que é de Deus e Deus vai fazer obras maiores sobre a sua vida, consagrando assim. Amém? Então, vou fazer uma oração, nós possamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Se você não puder, não pôde trazer hoje, não teve condições, vai ser projetado também um Pix que a gente possa receber. Hoje isso está mais facilitado, mas também que o seu coração descanse, caso você hoje não trouxe. Não é uma obrigação, Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa do seu coração, que o seu coração esteja disposto, entendendo essa palavra, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelos dízimos e ofertas que serão entregues nesse lugar, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que esse dinheiro, Senhor, é para manter a tua obra. Sabemos, ó Deus, que com esse dinheiro nós possamos enviar missionários, nós possamos, ó Deus, implantar novos ambientes, onde novas famílias e novas pessoas conhecerão a tua palavra, Deus. Mas esse dinheiro, Senhor, acima de tudo, ele tem por fundamento, Senhor, uma quebra no nosso coração. Uma honra, Senhor, de devolver aquilo que o Senhor tem confiado a nós, ó Deus. Que nós temos cuidado, Senhor, com zelo, que nós temos, ó Deus, tratado as finanças de uma forma, ó Deus, como uma bênção recebida na nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para Te entregar um pouco daquilo que o Senhor tem nos confiado. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de conhecer isso, de entendermos isso, e de sermos específicos nessa boa obra, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, e Te pedimos uma bênção especial aos homens que estarão, ó Deus, cuidando desses recursos, transformando, Senhor, dinheiro em obra, Senhor. Que essas pessoas estejam, Senhor, ó Deus, com discernimento espiritual alinhado contigo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Traga a sua oferta. Me foi dado como herança.
Amém. Saúdo você com a graça e a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você está feliz hoje? Quem está feliz, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós viemos aqui hoje celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode sentar, meu querido. Eu queria saber hoje se tem alguém aqui pela primeira vez ou segunda vez que está no nosso meio, que veio participar desse culto tão abençoado. Se tiver alguém, levante sua mão. Está ali um casal, benção demais. Mais alguém? Uma irmã ali também. Mais alguém? Eu vou pedir vocês que levantaram a mão para ficar em pé, porque nós queremos dar um abraço como igreja, dizer que você é muito bem-vindo, muito importante. Então você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, dizer para ela o quanto nós a amamos em Cristo Jesus e como é precioso tê-los aqui conosco. Amém? Bênção demais. Meus amados, hoje, além de nós termos o culto de celebração a Deus, é um dia de festa. É um dia de festa porque essa igreja cumpre uma etapa do seu propósito. Nós estaremos hoje fazendo a multiplicação de uma nova igreja aqui em Campo Grande. E às vezes nós pensamos assim, nós vamos perder. Não, no mundo espiritual, quando você doa, você recebe mais. Sempre é assim. Sempre é assim. Quando você abre mão de algo em prol do reino, o próprio Deus se encarrega de multiplicar aquilo que você doou. Quem doou discípulo vai receber muitos outros no lugar. Quem doou recurso, Deus é aquele que providencia a sementeira. E essa noite eu queria falar sobre o propósito do discipulado. Nós há muito tempo não temos pregado sobre o discipulado especificamente, nós temos trabalhado isso nas células, mas hoje eu quero falar sobre o propósito do discipulado. E às vezes nós, como igreja, não atentamos para o poder do discipulado. Discipulado é pregar o evangelho e crescimento espiritual. Resumindo, em duas expressões seriam isso. O discipulado você vai, prega, alcança a pessoa para Jesus e dá crescimento espiritual a essa pessoa, capacitando ela de fazer a mesma coisa. Resumindo, o discipulado. E eu queria falar sobre o propósito do discipulado. E é lógico que o propósito do discipulado tem tudo a ver com o propósito do próprio Cristo. Quando nós olhamos em João 3, 14 ao 16, e eu quero começar essa palavra lendo esse texto, João 3, do 14 ao 16, diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, quando nós olhamos João 3, do 14 ao 16, nós estamos vendo o evangelista João falar sobre o propósito de Deus. Esse aqui é o plano de ação de Deus para o mundo. Ele envia Jesus para a salvação da humanidade, para ligar o homem novamente a Deus. Mas antes ele fala, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E para quem não conhece a história da serpente, quando o povo de Israel pecou, blasfemou contra Deus, Deus envia serpentes abrasadoras. E essas serpentes, elas mordiam o povo e o povo morria. E o povo ficou desesperado. E essa serpente significa o resultado do pecado, o resultado da desobediência a Deus. E Deus fala para Moisés, depois de uma intercessão, depois que Moisés ora, diz assim: olha, coloca uma serpente de bronze numa haste e coloca no deserto.
para que as pessoas possam olhar para a serpente e lembrar que aquilo é consequência do seu pecado, e aí elas olhando e se arrependendo, elas ficariam curadas, elas não mais morreriam. E ele diz assim, da mesma forma que isso aconteceu, importa que o Filho do Homem fosse levantado numa cruz do Calvário, para que todo aquele que olhasse para aquela cruz entendesse que o pecado dele estaria ali e ele fosse salvo. E ele ganhasse a vida eterna, a eternidade com Deus. Então, esse é o projeto de Deus. A igreja, ela existe para isso. Qualquer outra coisa que a igreja busque, que não seja isso, está fora do propósito de Deus. Nós temos falado isso de uma forma muito clara para a igreja. E aí nós podemos olhar que a história da igreja é a continuação da história de Cristo. Quando nós falamos do discipulado, o propósito do discipulado é justamente levantar uma igreja, levantar um povo que entenda que, através da igreja, essa obra de Cristo de salvar o mundo, de levar o pecador a essa mensagem de salvação, é real. Esse é o propósito da igreja. A missão da igreja é a continuação da missão de Cristo. E como é que Cristo fez? Cristo, ele, ainda no seu ministério, ele chama homens para serem seus discípulos. Jesus não poderia fazer tudo sozinho? Poderia, mas ele chama homens para ser seus discípulos. Quando nós olhamos em Mateus 4,19, Jesus, quando chama Pedro e André, que estavam pescando, e eles largam imediatamente a pesca e seguem Jesus, ele disse assim, vinde após mim e eu vos fareis pescadores de homens. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu vou fazer de vocês meus discípulos. Aquilo que eu vim fazer, vocês também farão. E logo adiante ele chama João e Tiago, e eles que estavam consertando a rede, eles imediatamente também deixam a rede e vai seguir Jesus, assim como todos os outros discípulos. Ele chama aqueles homens com um propósito de continuar a sua missão, porque Jesus já sabia que ele estaria sendo levantado na cruz e um dia ele estaria voltando para o Pai. E quem continuaria a obra dele? Aqueles discípulos, aqueles 12 homens. E aí nós perguntamos, por que 12? E não 11, e não 13, não 14? Porque 12 na Bíblia tem o sentido da universalidade, tem o significado da universalidade, por isso 12 tribos. A universalidade significa a humanidade. Jesus veio para todos. E nós queremos nessa noite ler um texto que vai nos direcionar na nossa reflexão. Um texto muito conhecido que está lá em Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20, que diz assim, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oremos. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, porque ela, ó Deus, é ministrada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor leve cativo todo o nosso entendimento, toda a nossa atenção, Pai. Tudo aquilo que for distração, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja rompendo, queimando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois dessa oração, se você pegar o celular para olhar durante a pregação, ele vai queimar. Você viu que a oração tem poder. Então, não fique olhando no seu celular, a não ser a Bíblia. A não ser a Bíblia, ok? Ok? A não ser a Bíblia. Meus amados, esse texto é um texto muito conhecido. Nós vimos lá em Mateus 4,19, Jesus chamando os seus discípulos. E agora nós vemos em Mateus 28, dos 16, ou mais especificamente do 18 ao 20, Jesus
dando essa comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui no capítulo 28, Jesus ele já tinha sido morto, ele já tinha sido sepultado, e ele já havia ressuscitado. E ele já tinha passado 40 dias aparecendo para os seus discípulos. E agora, nesse exato momento, ele está se preparando para subir e assumir o seu lugar na glória eterna. Nesse ponto, Jesus está dizendo: agora, aquilo que eu fiz, façam vocês. E ele deixou uma igreja de 120 pessoas. E Jesus, ele disse, quando você pega lá em Atos, capítulo 1, verso 8, Atos é o início da história da igreja depois da assunção de Jesus. Você pega lá Atos, de 1 a 8, você vai ver, aliás, do capítulo 1, versículo 8, você vai ver Jesus falando aos seus discípulos que estavam em Jerusalém: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Exatamente nesse momento, Jesus ele estava apresentando o projeto missionário, dizendo: vocês precisam continuar aquilo que eu comecei. Vocês precisam sair por esse mundo e fazer discípulos, porque discípulo é alguém diferenciado. Discípulo não é multidão. Discípulo não é aquele que corre atrás de novidade. Discípulo não é aquele que corre atrás de bênçãos. Discípulo não é aquele que corre atrás de sinais. Discípulo não é aquele que corre atrás de prosperidade. Discípulo é aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus. Fazer aquilo que Jesus veio para fazer. Esse é o discípulo. E é um encargo de confiança. Olha, Jesus confiou a esses homens. E hoje de manhã eu falava sobre a reforma protestante, e eu estava dizendo assim, que foi uma época de muita perseguição. Todos esses homens que Jesus deu a incumbência, com exceção de João, que morreu de idade na ilha de Patmos, exilado, todos eles foram martirizados. Eles levaram essa comissão tão a sério, que eles foram crucificados. Outro, Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Outros foram decapitados. Outros morreram a fio de espada. Outros enforcados. Todos eles cerrados ao meio. Todos eles, somente João ficou, pela misericórdia de Deus, para também escrever o livro de Apocalipse, já perto do ano 100, depois de Cristo. Então, quando nós olhamos, nós vemos que Jesus deixou uma missão: salvar o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós olhamos para Mateus 28, e nós vamos olhar o versículo 18, 19 e 20, nós olhamos Jesus dizendo no 18, Jesus aproximando-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou comissionando vocês, não para fazer nada pelo braço de vocês, mas pelos meus ensinamentos e pela presença do meu poder na vida de vocês. Uma igreja que cresce, uma igreja que vai além, é uma igreja que exerce esse discipulado, aonde se tem autoridade no nome de Jesus. É uma igreja que entende o seu papel. É uma igreja que firma um comprometimento. E uma igreja independente de idade, firma o comprometimento. Quando nós vemos o texto que eu acabei de falar sobre levantar a serpente, nós estamos vendo que Jesus ele foi levantado naquela cruz
para trazer salvação. E a missão que Jesus deixa para a igreja, para os seus discípulos, é justamente essa: salvar. Jesus, ele veio para salvar, para dar vida eterna, para trazer paz, restaurar famílias, restaurar pessoas, restaurar justamente áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Ele veio curar. Jesus, ele veio para dar plenitude, trazer paz ao homem, e isso faz uma diferença enorme, uma diferença gigante. Quando Jesus foi assunto aos céus, apenas 120 homens e mulheres estavam reunidos no cenáculo, na casa de João Marcos, como igreja. Mas sabe por quê? Jesus, aonde ele andava, tinha muita multidão atrás dele. E multidão não tem compromisso. Multidão só quer o movimento. Multidão não quer abrir mão de nada, porque o discipulado custa. O discipulado custa, o discipulado tem um preço. Se você olhar lá em Lucas 14, você vai ver que discipulado tem um preço. Tem uma abnegação. Hoje você não precisa ser crucificado, você não precisa ser cerrado ao meio, mas apesar, tem muitos no mundo que estão pagando ainda a fidelidade a Jesus com a vida. Mas não é o nosso caso. Mas Deus, ele pede de nós o quê? Abnegação. Jesus, ele veio para transformar a vida do homem. E quando nós falamos na missão salvar o pecador, hoje essa missão pertence à igreja. E a igreja, ela não é feita de membros da igreja. Ela não é feita de convertidos apenas. Ela não é feita de pessoas que não pensam que, ou aliás, pensam que vão na igreja para receber alguma coisa de Deus. Não, a igreja, ela precisa ser composta de discípulos, pessoas comprometidas com a missão de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Amém. E a gente sabe como é desafiador nesse mundo. A multidão recebeu a bênção, opa, se afasta. Mas o discípulo não. Ele sabe quem Jesus é. O discípulo conversa com ele. O discípulo tem uma experiência pessoal com ele. O discípulo não desiste. Pensa que a vida dos discípulos foi fácil? Não foi, não. Nós estávamos falando da história da reforma, eles foram perseguidos o tempo todo. O tempo todo. E a igreja continuou perseguindo. E sabe por que nós chegamos até hoje? Porque o discipulado, ele é praticamente geracional. Ele vai passando de geração em geração. Graças aos discípulos fiéis à palavra, nós chegamos até hoje. E é necessário que atender o chamado. Nós vimos que a missão é salvar o mundo. Ok? Agora, precisa atender o chamado. No versículo 19, Jesus diz assim: ide, portanto. Primeiro ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. No 18. Aí ele diz assim: ide, portanto, por essa autoridade, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha, o discipulado é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Eu decido ser discípulo de Jesus. Eu decido crescer. Eu decido ser abençoado. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós firmamos a nossa vida em Jesus Cristo, quando nós firmamos a nossa vida no propósito de Jesus Cristo, olha, muitas coisas acontecem para te abalar, mas você fica firme espiritualmente. E você continua fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer, e o seu coração se agrada disso. E o discipulado é uma decisão pessoal. É uma questão de decisão. Discipulado é para aqueles que resolvem deixar as redes
deixar os barcos, ou seja, numa contextualização, deixar as suas desculpas. Deixar as suas desculpas. O discipulado vai entrando no nosso coração pelo cuidado do Espírito Santo, pelo cuidado da igreja, pela revelação da palavra. E uma palavra como essa, como hoje, é justamente para nos motivar a compreender por que nós somos igreja, num tempo onde a igreja está perdendo muito a sua rota. Por isso Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus falou assim: eu te obrigo a vir. Ele fez um convite: vinde. Mas depois, aos discípulos, ele disse: ide. Aí é imperativo. Primeiro, convite. Vinde é um convite. Agora, ide é um imperativo. E só obedece ordem de Deus quem é discípulo. Só obedecem ordem de Deus quem realmente entende o propósito da igreja, que é continuar a missão de Cristo Jesus. E o discipulado não foi algo para aquela época de Jesus. Ele é geracional. Por que nós chegamos até hoje alcançando vidas, tendo crescimento? Porque é geracional. Nós tivemos aqui a conferência dos homens, e o que mais nós ouvimos falar é sobre como a pessoa era e o que Jesus fez na vida dela. Transformação. Transformação. Nós estamos vivendo num tempo, contextualizando, que nas faculdades, Jesus não precisa de universitários. Eles precisam de discípulos. Porque se aquele que aceitou Jesus for só universitário, ele não vai fazer diferença nenhuma. É preciso ser discípulo lá dentro da faculdade. Precisa pagar o preço. Porque discípulo, ele só tem um alvo: agradar ao seu mestre. Agradar a Jesus. E num tempo onde as pessoas estão perdidas, né, emocionalmente, tentando agradar todo mundo, a melhor maneira de ficar livre de ansiedade, de depressão, de angústia, é saber que eu existo para agradar Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É geracional, porque quando nós olhamos lá em Atos 9:15, nós vemos Jesus falando para Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui foi já na história da igreja, quando Paulo, indo para Damasco, ele vê uma grande luz e ele cai em terra e perde a visão por 3 dias. E Jesus diz para Ananias: vai na casa de Judas, na rua direita, porque lá tem um homem orando para que recupere a visão. E Ananias diz: mas Senhor, ele está perseguindo os cristãos. Jesus diz: esse é um vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. O discípulo é um instrumento escolhido. Aonde você trabalha, você é um instrumento escolhido naquele lugar. Aonde você mora, você é um instrumento escolhido naquele lugar. Aonde ou em qualquer lugar que você esteja, que nós estejamos, que aquele que crê em Jesus é um instrumento escolhido. E aí nós vemos Paulo já encarcerado, dizendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite
a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Ou seja, Paulo, ele foi cuidado, em primeiro momento, por Ananias, depois Barnabé pega Paulo e apresenta a igreja de Jerusalém. Paulo vai para Tarso, fica lá 10 anos, depois, novamente, Barnabé vai até Tarso pegar Paulo para levar para Antioquia, porque lá o trabalho, o discipulado estava sendo desenvolvido. E de Jerusalém até Antioquia se passaram 10 anos para que Barnabé voltasse para pegar Paulo. Então, o discipulado requer tempo para nos amadurecer. Tem muita gente que começa a vida cristã no mês, já quer tudo resolvido no mês seguinte ou no ano seguinte. Não. Paulo começou 10 anos depois. Tudo é tempo. Se nós queremos crescer como discípulos, nós temos que fincar o nosso pé, a nossa raiz, num propósito, num lugar onde o Evangelho é pregado, num lugar onde o Evangelho é ensinado, num lugar onde vão me ensinar a crescer nas minhas dificuldades. E aí nós vamos ver o resultado com o tempo. Nós vamos ver o resultado com o tempo. E o resultado é bom, é agradável e perfeito. O resultado é excelente. O resultado é excelente. E Paulo agora está dizendo para Timóteo, ele foi cuidado por Barnabé, Paulo agora cuida de Timóteo e diz, ensina a homens fiéis e idôneos, ou seja, homens que acreditam na ressurreição de Jesus, homens que sabem para o que Jesus veio, homens que estão firmes na ressurreição do Filho de Deus, homens que não buscam outra coisa a não ser continuar o propósito de Cristo Jesus na face da terra, porque Ele voltará, Ele vai voltar, amém? E nós podemos dizer que Jesus, ele ensinou muitas coisas, né? E o discipulado, eu amo muito isso, o discipulado, ele não é personalista. Fala comigo, o discipulado não é personalista. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos, em João 14, dizendo assim, olha, obras maiores vocês farão. É por isso que Jesus, no partir do pão, dá para os seus discípulos distribuir. Ele poderia fazer isso sozinho, ele poderia fazer tudo sozinho, mas não, ele distribui, ele manda o povo sentar e os seus discípulos vão distribuindo e depois aí recolhe muitos cestos, porque não é personalista. Jesus, ele deu, ele espalhou a unção dele junto aos seus discípulos. O discipulado que tem uma pessoa central não é um discipulado. Uma pessoa que traz para si toda a responsabilidade, ou tudo passa por ela, e não gera outros líderes, não é discipulado. Porque ele não é personalista. Estamos sempre continuando o que os outros realizam, porque às vezes nós temos essa tendência, né? Achar que o que está acontecendo, é porque está acontecendo porque eu estou fazendo. Não. Nós estamos apenas dando continuidade àquilo que Jesus já começou através da vida de outras pessoas. E às vezes nós pecamos por isso. Às vezes nós achamos que o que veio antes de nós não era bom. Sendo bom, se não era, foi feito. E se nós estamos aqui, é porque outros fizeram a obra de Deus antes de nós. João 4, quando Jesus estava conversando com seus discípulos, depois da mulher samaritana, Jesus fala uma coisa muito interessante. João 4, versículo 37 e 38, diz assim, pois no caso é verdadeiro o ditado,
Um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus estava falando com a mulher samaritana. Os discípulos chegaram da cidade e ele fala: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês falam que ainda há 4 meses para a ceifa, mas olha como branqueja, a ceifa já chegou. É só ir lá e colher, mas saiba de uma coisa, isso é porque outros fizeram antes de você. O meu Pai já está fazendo, eu já estou fazendo. E às vezes, nós queremos achar que tudo que está acontecendo é porque nós estamos fazendo. Não, nós sempre estamos dando continuidade à obra que outros começaram em Cristo Jesus. Sempre dando essa continuidade. E às vezes, nós até queremos encontrar preferências, e aí nós vamos dar mais um texto para entender que o verdadeiro discipulado não abraça essas diferenças. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4 até o 7, diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Paulo? E quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem? Creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus que faz o crescimento. E quando nós somos discípulos de Jesus, isso fica muito claro. E ele diz no versículo 7, isso aí precisa chamar muito a nossa atenção. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha para a pessoa que fala para ela do teu lado, ó, nem eu nem você somos alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Você está entendendo? Eu tenho aprendido isso, gente. Eu tenho aprendido isso. E aí, eu quero caminhar um pouquinho mais nessa reflexão, quando nós olhamos essa sequência de reflexão, e fazer uma pergunta: como nós fazemos discípulos? Né? Como isso acontece? Como é que isso precisa acontecer? Faz tempo que a gente não dá uma ministração sobre discipulado, né? Temos muitos líderes aqui, muitos discípulos, muitos que estão na célula, mas como isso acontece? Versículo 20 de Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, Jesus, quando alguém decide seguir Jesus, ele começa a ensinar muitas coisas. E o princípio da Bíblia é quase que um imperativo para as nossas vidas. Se eu quero prosperar na minha vida espiritual, eu preciso ser um discípulo obediente e guardar o que Jesus ensina. Você já viu pessoas, às vezes, patinando na sua vida de fé? Aí você faz aquela pergunta, você tem guardado o que Jesus te ensina? Aí a pessoa, mais ou menos. Fala assim, mais ou menos não resolve. O que resolve é a consciência, se eu estou conseguindo ou não. O problema não é não conseguir, porque quando nós não conseguimos, nós retomamos a nossa jornada, porque discipulado, como nós falamos, é permanência. Porque uma hora
Vai se conseguir. Uma hora eu vou vencer aquilo que eu não estou conseguindo. Mas quando você fala mais ou menos, você busca abrandar a sua responsabilidade, aí a transformação não vem. Então, o problema não é aprender o que Jesus ensina, mas é ensinando a guardar todas as coisas. O guardar é o quê? É colocar em prática. E não é fácil colocar em prática. Só o discípulo, ele determina seguir a Jesus, ele compreende que é importante para ele atender o chamado, e ele entende que para isso, ele vai precisar colocar em prática tudo aquilo que ele ouve. De uma vez? Não, mas o discipulado é um ensinamento, é uma caminhada, é uma transformação. Então, guardar os ensinamentos de Jesus seria vivenciar o que Jesus viveu. Por isso que Jesus falou: vinde após mim, me sigam, observam a minha maneira de ser. E os discípulos foram vendo aquilo, coisas acontecerem. Essa vivência prática deu aos discípulos o quê? Conhecimento do que Jesus fazia. Ele orava, ele curava, ele alcançava pecadores, ele exercia misericórdia, ele deixou muitos ensinamentos. Então, é importante nós sabermos o seguinte: primeiro, só poderá ser ensinado quem decidiu seguir a Jesus. Eu só serei ensinado se eu tomar essa decisão na minha vida. Eu vou seguir a Jesus. Não adianta eu falar, eu vou frequentar a igreja. Não, eu preciso tomar uma decisão de seguir a Jesus, porque senão corro o risco de ficar 20 anos na igreja e olhar a minha vida, está a mesma coisa, eu reclamando das mesmas situações e cometendo os mesmos erros. Posso ouvir um amém? Posso ouvir a igreja aplaudir essa palavra, porque isso é palavra de transformação? Então, só poderá ser ensinado, segundo, quem é submisso aos ensinos de Jesus. Ser submisso. Quando eu sou submisso, o que vai acontecer? Quando eu errar, eu vou me arrepender. Quando eu errar, eu vou ter meu tempo com Jesus. E ontem, na conferência, eu falei sobre o sacerdócio, e disse que Moisés foi chamado por Deus, foi designado por Deus para vestir Arão. E a roupa de Arão era composta pela túnica, pela sobrepeles e também pela estola sacerdotal, pela coroa e pela unção. Nós falamos cada um desses itens. E no discipulado nós podemos fazer uma comparação, dizendo que assim como Barnabé cuidou de Paulo, assim como Paulo cuidou de Timóteo, e Timóteo cuidou de outros, Jesus, ele cuidou dos seus discípulos, e esse discipulado geracional chegou até hoje, e você tem pessoas aqui neste lugar para te ajudar no discipulado, para ajudar você a crescer. E a única coisa que vai me impedir sou eu mesmo, eu não decidir me submeter àquilo que Jesus deixou. Eu ouço pessoas falar assim, não quero saber de discipulado não, achando que o discipulado é um bicho de 7 cabeças. Eu não sei porquê, eu sempre ouvi esse bicho de 7 cabeças, nunca vi esse bicho de 7 cabeças, mas eu sei que é uma expressão um pouco assim, assustadora. Não é, é bíblico. É lógico que tem alguns modelos aí que extrapolam, mas nós não estamos interessados nisso, nós estamos interessados no discipulado bíblico. Então só poderá ser ensinado quem é submisso aos ensinos de Jesus. Quem aceita, porque olha, quando
alguém se dispõe a ensinar alguém, nada vem de nós mesmos. Jesus disse para Pilatos que ele não teria autoridade alguma se do céu não viesse essa autoridade. Por isso Jesus fala logo no início: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de fazer discípulo, ele está dizendo, você está indo debaixo dessa autoridade, dessa submissão, dessa obediência. E por isso que ele diz para permanecer em Jerusalém, porque do alto estaria vindo o Espírito Santo, e esse Espírito Santo está até hoje fazendo parte da vida da igreja, para nos capacitar nessa missão. Mas é necessário submissão, e só poderá ser ensinado quem negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Discipulado é negar a si mesmo. Lê lá Filipenses 2. Jesus se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, e foi obediente até morte de cruz. E ele mesmo recebeu o nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra, debaixo da terra. E a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós só seremos essa igreja discipuladora, se nós entendermos esses princípios que nós estamos falando aqui. Qual foi o ensino de Jesus até o último momento? Nós vimos que Mateus 4:19, ele chama aqueles homens, venham até mim. E eles seguiram. Agora Mateus 28, antes de subir, ele diz, ide, portanto, fazer discípulos. E nós podemos pegar Atos 1:8, que é praticamente o início da igreja, e dizer, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Sabe qual é o problema do discipulado? Sabe qual é a força do discipulado, o poder do Espírito Santo? É o Espírito Santo de Deus que já foi derramado sobre a igreja. Mas uma coisa nós podemos dizer, só recebeu o Espírito Santo quem obedeceu, quem permaneceu em Jerusalém. Eu fico imaginando, o texto não fala, mas tem aquele que falou assim, não vou ficar aqui não, vou embora, isso aí não dá nada, coisa e tal, e foi embora, que nem os dois discípulos de Emaús, né? Quando ficou sabendo o que aconteceu, falou, por que eu não estava lá? Né? Por que eu não tive experiência? Por que isso não acontece na minha vida? Meus queridos, o nosso crescimento não está na habilidade do discipulador. Repita comigo, o nosso crescimento não está na habilidade do discipulador, mas o quanto eu me disponho a guardar o que Jesus tem ordenado. Porque às vezes o discipulador é muito bom, homem de Deus de oração, a mulher de Deus de oração, mas aquele que está sendo discipulado, não quer nem saber, não quer mandar na minha vida, não, ele está ensinando princípio, ninguém quer mandar na vida. Agora, quando eu pego isso, começo a realmente ter essa disponibilidade, eu vou crescendo. Qual era a situação dos discípulos quando Jesus deu a grande comissão? Eu vou tocar nisso porque às vezes você fala, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Minha vida é difícil demais. Esse negócio de discipular não dá para mim não. O senhor não sabe. Se fosse lá no Rio de Janeiro, eu falava, 4:30 da manhã. Pega o trem da Central do Brasil. Não sei quem pegou o trem da Central do Brasil às 5, 6 horas da manhã. O Thales está rindo ali, ele sabe o que eu estou falando. Eu já peguei. Isso há muitos anos atrás, né? Você não precisava nem andar, deixava o povo te carregar e jogar dentro do vagão, porque de tão apertado que era o negócio. Ia, né? E aí você não sabe da minha vida, mas olha só, quando Jesus dá essa grande comissão, e eles ficam trancados dentro de casa, com medo, eles estavam com medo, eles estavam sendo perseguidos,
Eles viram o Mestre sendo crucificado, sendo açoitado. Os discípulos presenciaram a angústia de Jesus no Getsêmani. Os discípulos estavam em casa trancados com medo. Mas quando sopra o Espírito Santo, eles foram para a missão. E o poder do Espírito Santo é tão grande que todos eles deram a vida para cumprir a missão de Jesus. Só tem alguém que rompe com os nossos argumentos: o Espírito Santo. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. As nossas dificuldades são secundárias quando falamos em cumprir o ID de Jesus. Os discípulos, eles tinham muitos problemas, perseguição. Nós só precisamos entender que a minha dificuldade, a minha situação, não é impedimento para eu cumprir o ID de Jesus. Jesus não chama pessoas prontas, Ele chama pessoas disponíveis, determinadas e com decisão de segui-los. Quem determina em sua vida seguir Jesus, levanta a sua mão e diga: eu. Glória a Deus por isso. Meus amados, eu queria dizer que as nossas lutas, elas não são suficientes para impedir que abracemos a obra do Senhor. Não são impedimentos. Eu vou aqui brevemente contar um testemunho. Eu só conto testemunho pessoal quando Deus manda, para você entender. Tudo tem um começo. E se eu estou aqui hoje, é porque teve um começo na minha vida e Deus me chamou para o ministério. E quando eu morava em Pirassununga, São Paulo, e eu aceitei o ministério tempo integral itinerante para sair de lá, eu não tinha condições de fazer a obra de Deus. Eu já dei esse testemunho aqui, por uma limitação de saúde. Eu até brinco com a Tânia, falo assim: hoje, graças a Deus, estou me aposentando, uma saúde, eu posso dizer que perfeita, né? Por enquanto, amanhã pertence a Deus, porque eu fui obediente. É meu testemunho, né? Eu lembro que eu sofria de uma enxaqueca crônica. Eu pesava 63, 64, 65 quilos, porque eu não conseguia engordar por causa da enxaqueca. E quando o caminhão da região chegou em Pirassununga, encostou e colocou a minha mudança, eu olhei para aquele caminhão, estava de bermuda, chinelo, camiseta, eu olhei para aquele caminhão e falei assim, a minha oração silenciosa na minha mente, eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho condições de assumir o ministério tempo integral. Mas eu estou indo debaixo do seu chamado. Minha oração. Eu estava indo para Emilianópolis. Emilianópolis era pertinho, a irmã da Tânia morava aqui em Campo Grande, e eu fui. E assim, a enxaqueca, ela cresceu, era intervalo de uma semana, 10 dias, quando eu tinha muita sorte, 15 dias, direto. E era 3 dias de quarto escuro, enfim. E aí, como Emilianópolis fica ali perto do Rio, ali, o presidente Venceslau, o presidente Epitácio, nós falamos: vamos até Campo Grande, viemos aqui, na casa da Soraya. Isso foi em janeiro de 2006. E aqui eu tive outra enxaqueca.
E no último dia que eu estava aqui, antes de voltar para assumir a igreja lá de Emilianópolis, no último dia, na última noite, eu tive um sonho, aonde aparecia um homem de branco e me dizia exatamente o que eu tinha que fazer na minha alimentação, por isso que hoje eu dou muito valor à alimentação, para que eu fosse curado. Eu acordei de manhã, escrevi tudo na agenda e coloquei em prática. A enxaqueca de janeiro de 2006 foi a última enxaqueca que eu tive. Nunca mais engordei, fiquei bonitão do jeito que eu estou. Entendeu? Eu falo com a Tânia, se eu não tivesse aceitado o ID de Jesus, eu não sei se eu estaria vivo hoje. Eu não sei. Então, meus queridos, vale a pena. Eu estou dizendo uma bênção que Deus me deu. Mas se eu passasse mal, se eu morresse fazendo a obra do Senhor, glória a Deus por isso também. Mas eu quero dizer que quando nós abraçamos, o Senhor nos torna mais fortes. Mais fortes. E por isso que eu também abro a minha boca como profeta do Senhor para falar sobre alimentação. Eu nunca nem preguei, mas em nome de Jesus eu ainda vou pregar sobre alimentação antes de me aposentar. Né? Vocês já sabem que... não vou falar porque não tem nada a ver. Né? Olha, então, eu queria dizer o seguinte, Jesus nos chama para fazer discípulos. Jesus nos chama para fazer discípulos. Hoje, repita comigo, hoje enviaremos uma nova igreja. Amém. Agora eu vou contar uma coisa. Vocês não sabem o que o pastor escuta quando vai enviar uma nova igreja. Mas, pastor, eu falo, fica tranquilo. Deus está no comando. Quando você doa, as coisas acontecem. Amém? Nós já enviamos Betaville, Los Angeles, Jardim Emília, Ribas do Rio Pardo, revitalizamos o Silva Regina e agora nós estamos enviando Rita Vieira. Jesus nos chama para continuarmos fazendo discípulos. Quem aceita esse desafio? Levanta a mão. Vamos orar por isso. E não importa se vai ter lugar ou não. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você aceita esse desafio de fazer discípulo, venha ao altar. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Venha ao altar. Vai encher aqui, se você quiser ficar depois no teu lugar, não tem problema, mas vem ao altar, vem ao altar. Se o teu coração queima, porque essa missão vai continuar. Deus te chamou para fazer discípulo. Deus te chamou para fazer discípulo. Os únicos que não podem ficar no lugar são os líderes de célula. Amém. Jesus, Ele tem uma missão para nós. E tem tantas coisas que nos atrapalham, muitas vezes, nessa missão. São tantas dificuldades, tantas lutas. Mas Deus é aquele que sustenta. Deus é aquele que nos dá graça. Deus é aquele que cuida de nós. Ele cuida de nós. E o mais tremendo é que Ele nos usa com graça e com poder. Ele nos usa para abençoar pessoas. Ele nos usa para levar salvação. Ele nos faz crescer. Ele gera em nós autoridade espiritual. Ele gera em nós amor por vidas. E nesta noite, nós estamos sim, enviando uma igreja. A igreja do Rita Vieira. Pessoas vão sair daqui e vão para lá.
E na orientação do Espírito Santo eu já liberei uma palavra para esta igreja. Eu liberei dizendo que esta igreja do Rita Vieira será uma grande igreja aqui nesta cidade. Uma grande igreja, porque será uma igreja que vai estar submissa à missão de Jesus. Mas essa igreja que é mãe e que tem implantado outras igrejas, vai continuar crescendo. Deus vai restituir em dobro, em triplo, aqueles que estão sendo enviados para este lugar. Porque essa igreja continuará plantando outras igrejas, porque ela vai continuar fazendo discípulos. Deus, nós te louvamos, e nós fazemos esse louvor a nossa oração. Deus quer te usar. Deus te usa como discípulo. Deus te chama com autoridade. Chama-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. O Espírito Santo, Ele vai te usar. Ele diz hoje para você: ide e fazer discípulos de todas as nações. Você, como discípulo, você foi chamado para fazer a diferença. A sua vida vai influenciar pessoas aonde vocês estiverem. Usa, Senhor. Em nome de Jesus. Usa, Senhor. Aleluia. Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. E aqui estão seus filhos, ó Deus, que estão dispostos e atender o teu chamado de ir e fazer discípulos, de colocar a sua vida, Deus, ao teu serviço. E nós sabemos, Pai, que é a tua palavra que transforma, que é o teu Espírito Santo que dá, ó Deus, autoridade para esta missão. Por isso nós declaramos sobre a vida dos seus filhos que estão aqui no altar, que estão nesta igreja, em nome de Jesus, uma unção especial, ó Deus, para que a missão da igreja continue fazendo a missão de Jesus Cristo. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para alcançar o perdido e transformá-lo em discípulos, Senhor. E em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor continuará fazendo. O Senhor continuará fazendo. Usa, Senhor. Deus, nós te louvamos. E nós, Pai, apresentamos a tua igreja diante do Senhor. E debaixo da autoridade dessa palavra que foi ministrada, nós declaramos que aqui estão discípulos do Senhor, desejosos, Pai, de continuar a tua missão. Pai, que aonde nós estivermos, em primeiro lugar, nós sejamos os seus discípulos, Pai. Que nós não esqueçamos disso. E que possamos levar o Evangelho, levar a palavra de salvação, levar o crescimento espiritual, por onde quer que nós passarmos. Senhor, eu te peço, derrama sobre o teu povo, nesta noite, uma unção especial do teu Espírito Santo, como nós cantamos. Enche-nos da tua graça, da tua autoridade e nos envia, Senhor,
para louvor e glória do teu nome. Amém. Meus queridos, eu queria dizer para vocês que Deus deu uma visão para essa igreja, e essa visão vai continuar. Essa visão, ela não é de um homem, ela é de uma igreja. E a igreja é feita de discípulos para continuar a obra de Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você foi escolhido para isso. Pode falar. Amém. Amém. Antes de você abraçar o irmão que está ao seu lado e você voltar para sentar, eu queria que todos que vão para o Rita Vieira fosse lá para o saguão, não fosse para o seu lugar não, fosse lá para o final, tá bom? E os demais podem dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e falar: você é um discípulo do Senhor, e pode sentar em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar para estar comigo aqui a Tânia e todos os, com exceção os que estão lá no fundo, mas todos os supervisores que estão aqui, pode subir aqui comigo. Amém. Meus queridos, eu creio que toda oportunidade de celebração é um tempo de nós consolidarmos algumas ideias e como a igreja trabalha. Nós temos um projeto que são 10 igrejas em 10 anos. E o prazo foi de 2017 a 2027, então nós ainda temos aí 3 anos para plantar mais igrejas. Em nome de Jesus isso vai acontecer. E aqui nós temos o Wendel e a Leda, o pastor Gerson e a Silene, o Alex e a Gisele, o Ítalo e a Simone, o Ayrton e a Rose, o Léo e a Leila, o Gustavo e a Jolene. E é lógico, eu e a Tânia, né? E a igreja tem uma estrutura, e essa estrutura é uma estrutura de cuidado e de missão. Aproveitar para explicar isso. E aquilo que nós chamamos de rede é um grupo de pessoas que sai para plantar uma igreja. Quando o Betaville saiu a rede do pastor Júlio, na época Rose, e foram plantar o Betaville e levaram o pastor Aguinaldo e a Neuza, que também era o supervisor de uma rede. Assim foi com a pastora Enedi e assim foi com o Denis. Na verdade, o Denis estava debaixo, o pastor Denis, do Gerson da Silene, eles enviaram. Então, a missão disso que nós chamamos de rede, de supervisores, é plantar outras igrejas. E lá no fundo, eu brinco com eles, eu falo assim, as coisas ruins a gente manda embora, mas é uma brincadeira que a gente faz. Na verdade, são líderes de excelência. E nós temos aprendido que nós não podemos reter, nós precisamos multiplicar. E quando nós doamos para a missão, o Senhor dá de volta.
Olha, estão tudo lá. Olha como a igreja está cheia ainda. Dá até para mandar outra. Né? Olha como está cheia a igreja. E aí nós temos a colaboração. Ainda falta ali. Tem a rede do pastor Eduardo e da Flávia. A Cláudia, que também faz parte de uma rede, está indo com eles. Mas nós temos a colaboração. O pastor Gerson e a Silene doou um casal para lá. Tem parceria. Na missão tem parceria. O Léo e a Leila também doaram discípulo para ir para lá. Parceria. Né? Porque ninguém fala assim, é meu. Não, é do Senhor. A Jolene e o Gustavo doou bastante. Né? A Edmar e sua rede. O Junei e a Mari. Quem mais? A Márcia e a Elaine. Ela ficou assim, mas é trabalho pastoral. Mas eu quero dizer para vocês que Deus vai multiplicar. E isso é compreensão da missão, meus queridos. E em nome de Jesus nós vamos mandar outra igreja. Campo Grande é grande demais. Nós precisamos ter aqui pelo menos 20 igrejas metodistas nesse lugar. Posso ouvir um amém? Repita comigo. Um dia eu estarei sendo enviado para abrir uma igreja. Eu ouvi assim, pastor, eu estou amarrado, eu nunca saí da central, eu estou indo embora, eu quero ficar aqui. Aí a igreja, nessa hora, diz assim, desapega. Né? Porque quando Jesus nos envia, Ele nos envia para um lugar. E o Rita Vieira vai estar sendo plantado num bairro onde muitas pessoas estarão alcançando para Jesus. E nesse espírito de celebração, separou? Tem um cântico de celebração? Nesse espírito de celebração, de alegria, de unção, profético, que essa igreja vai ser uma grande igreja, a maior igreja de Campo Grande. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e receber esta nova igreja. E
chamar o pastor Eduardo e a Flávia para subirem aqui. Os demais, vira para cá, para o altar. Vocês dois aqui. Esse é um envio programado. Todos que estão aqui, deixa eu ver, deixa eu fazer uma revista à tropa. Todos que estão aqui estão autorizados. Isso aqui que é o de paraquedas na última hora, mas tudo bem. Todos estão direcionados. É uma igreja que está indo com compromisso. Compromisso. A diferença de um envio assim é que nós não estamos enviando um pastor, mas nós estamos enviando um grupo de discípulos. Um grupo de discípulos. E eu queria que vocês ouvissem a igreja mãe. Vocês já deram uma olhadinha como tem gente ainda? Mas eu proíbo vocês fazerem lobby, viu? Não é. Tudo é organizado, né? Se não tiver, deixa as coisas acontecerem. Nós vamos ungir como igreja vocês. Tem muito trabalho lá. Pastor Eduardo e a Flávia, eles ficaram aqui na incubadora. Ontem na conferência ele falou assim, tem um dia que o pastor me colocou como presidente do encontro, eu não sabia porquê, aí eu falei, você estava sendo treinado. E assim é bom, né? Foi treinado, pregou, ensinou, a Flávia também, e agora é hora de cuidar de um rebanho. É hora de experimentar grandes experiências. É hora de muitos de vocês agora, que talvez estivesse sem uma oportunidade ministerial, vocês vão ter grandes experiências naquele lugar, grandes oportunidades. Eu quero, Gisele, você que é da oração, coloca o óleo sobre a mão de cada um dos intercessores, dos supervisores. Vocês estão indo debaixo da unção, da liderança dessa igreja. E uma das dos propósitos dessa igreja, além de fazer discípulos, é multiplicar igrejas também. Por isso que é 10 em 10 anos. Se daqui a 3 anos já multiplicar uma, né, nós já vamos ter um pouco mais. Já colocou? Tá, já botou? Já? Eu vou pedir que vocês se afastem um pouquinho e façam 2 filas. E quem puder ajoelhar, se ajoelhe. E outra fila aqui atrás, olhando para cá. Eu vou pedir os supervisores, são liderança dessa igreja, para estarem tocando a vida de vocês. Eu vou pedir o pastor Eduardo e a Flávia que se ajoelhem de frente para cá. E nós vamos estar orando. Vocês estão sendo enviados debaixo da unção dessa igreja, a igreja mãe. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam que
essa igreja gerou vocês, estão enviando vocês para essa missão. E o pastor Eduardo e a Flávia, a evangelista Flávia, eles com certeza têm no coração a certeza de que vocês estão indo como uma equipe para alcançar aquele bairro. Eu pedi à igreja que estenda suas mãos, os supervisores podem estar tocando na vida dos integrantes da igreja, orando por eles, lançando e abrindo palavra profética sobre a vida deles. A igreja estenda suas mãos também para abençoar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós ungimos, Senhor, os seus filhos como pastores daquela igreja, dessa nova igreja que surge. E cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, estará usando não só eles, mas toda essa equipe, toda essa igreja com poder e glória, Senhor. Deus, manifesta a tua presença de forma sobrenatural naquele lugar. Deus, que a unção do discipulado esteja sobre a vida dos seus filhos, Pai. E nós declaramos, Pai, sobre a vida deles, autoridade ministerial, pastoral. Deus, que eles sejam pastores segundo o teu coração, Pai. Deus, usa-os com poder, com graça, com obediência à tua palavra. Pai, Jesus Cristo é aquele que os envia para aquele lugar. Pai, nós cremos pela visão da fé que grandes coisas acontecerá naquele lugar. Pai, o seu nome será, Pai, glorificado naquela casa. Aquele bairro conhecerá um povo do coração aquecido, um povo que prega a tua palavra, Deus, que anda segundo os seus caminhos, Pai. Usa os teus servos, Senhor. Dê a eles, Pai, um coração de servo, coração assim como o de Jesus. Como igreja, nós abençoamos, ó Deus, e declaramos sobre a liderança desta igreja um tempo muito especial. Deus, que naquele bairro as pessoas começam a ouvir que há um povo chamado metodista que está fazendo algo novo e grandioso, pregando uma mensagem de salvação, de transformação, de discipulado. Nós ungimos os teus filhos, nós declaramos sobre eles a unção do Espírito Santo de Deus. E a ordem de Jesus foi: ide debaixo da unção do Espírito Santo. Encha, Senhor, os teus filhos e dê a eles uma unção toda especial para esse comissionamento. Nós declaramos e nós damos a eles a autoridade para exercer o teu servo Eduardo, o pastoreio naquele lugar. Em nome de Jesus, nós oramos, certo de que o Senhor é o Deus que vai à frente, é o Deus que vai pelejar, é o Deus que vai dar sabedoria e é o Deus que vai sustentar as mãos dos teus servos. Nós junto com eles abençoamos esta equipe, esta igreja que está indo junto, ó Deus, para louvor e glória do teu nome. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Aleluia, Deus. Glórias a ti. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Ok. A igreja se levanta agora para o ID de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
nós vamos terminar assim mesmo. Temos avisos? 15 a 17 de novembro, reencontro, fica aqui, pastor Eduardo, reencontro com Deus, inscrições até o dia 10 do 11, e inscrição com o seu líder de célula, ok? Então, quem faz o reencontro? Quem já fez o encontro com Deus, quem está firme numa célula e quem está fazendo o CTM. Ah, eu estou terminando agora em novembro, pode fazer, tá bom? Por que isso? Porque não é um evento, é um treinamento para líder, tá bom? Então, mas eu parei, coisa e tal, então volte a trilhar o ciclo para você no próximo reencontro poder fazer. Mais alguma vigília mensal? Dia 1º de novembro, vai ser no Monte, no Parque das Nações, às 21 horas, tá ok? Quem não sabe onde procura com seu líder de célula, com a irmã Gisele, ela manda a localização, e vai ser uma vigília pelo reencontro e também da igreja. Eu falei, Parque dos Poderes, tá? Semana que vem, sábado, dia 2 do 11, nós teremos a inauguração, o culto de inauguração lá do Rita Vieira. Então, nós estaremos lá, será um culto de inauguração, dando a oportunidade de vocês, estando lá, conhecer o local e... com certeza será assim, um momento de nós, como igreja mãe, estarmos lá. Então, hoje, nós nos tornamos duas igrejas. Uma que está indo fazer a obra lá e a outra que está ficando. Repita comigo, a igreja central está ficando. A gente fala isso porque a gente sabe que às vezes tem empolgação, coisa e tal, e o discipulado é assim. Nós precisamos pegar no arado e não olhar para trás, ok? Então, sábado, 19 horas, não é isso? 19 horas, nós estaremos lá nessa celebração. Amém? Cadê o grupo de louvor? Sim. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós temos um concílio. Um concílio que nós vamos decidir algo muito importante, tá bom? Vai ter a escola dominical normal, mas de 9 horas até 9h30, mais ou menos, nós estaremos fazendo um concílio, tá ok? Então, logo após, nós teremos o CTM. Ok? Algum líder esqueci alguma coisa? Eu sei que no início... Não, está tudo tranquilo? Cadê o Ministério do Louvor? Eu vou impetrar a bênção e hoje nós não podemos terminar de outra forma, a não ser celebrando o envio desta nova igreja. Oi? Tá. Os conectados todos no Rita Vieira para a inauguração. Amém? Então, nós estaremos lá. Ok? Quem não sabe onde depois pede a localização dentro do grupo, que aí, rapidão, a gente manda isso para você. É naquela rotatória, assim, grande, tem um posto, tem uma farmácia, tem um posto, e aí você vai ver igreja metodista, bonita demais, uma igreja, tá certo? Amém? Então, eu vou impetrar a bênção agora, né? Eita! De quem é? Lá, não é papai. Ela veio, não é papai, pulou para lá. É benção demais. Eu não sei nem como é que ela veio. Ela veio, mas se assustou e pulou para o colo do pai. Amém. Amém. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós somos discípulos de Jesus. E nós temos uma grande missão. Continuar a missão de Jesus Cristo na terra. Amém. Eu vou impetrar a bênção e depois nós vamos celebrar o Senhor. Amém. Que o amor de Deus,
a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja derramada sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a igreja do Rita Vieira, e que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Celebremos ao Senhor. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar Improvisado, as mas deu minhas certo. mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será.